Então vamos rascunhar um projeto de correção do déficit fiscal, redução da dívida pública e otimização não, aperfeiçoamento da administração pública no Brasil. A ideia é muito simples: instituir um grupo de trabalho, um ministério responsável pela detecção de gargalos e elaboração de projetos de otimização dos resultados produtivos, com o objetivo a aumentar o retorno do capital investido, capital humano e capital econômico investido em toda a cadeia produtiva nacional, pública e privada, com foco nos gargalos de infraestrutura. Então, o Ministério da Eficiência deve ser regido pelos mesmos critérios que se busca encontrar a eficiência numa máquina mecânica. Se a gente pensar em termos de analogia, quando você pensa em sistema hidráulico, sistema elétrico, sistema termodinâmico de uma máquina, é equivalente a você pensar no sistema administrativo, no sistema econômico de uma máquina administrativa. O que a gente precisa é de um modelo físico, matemático, que descreva os problemas encontrados na administração pública e de um time de físicos e matemáticos e de cientistas e analistas de dados que sejam capazes de levantar esses dados, elaborar algoritmos de otimização. Primeiro, encontrar, pela lei de Pareto, a gente consegue aproximar que 20% das causas são responsáveis por 80% dos efeitos. Isso é uma aproximação empírica de um fenômeno que pode ser explicado de diversas maneiras e que não é um fenômeno necessário, mas é um fenômeno observado, de que, bom, primeiro que os fatores não são iguais. Então, se os fatores que compõem um determinado resultado, um determinado produto, eles não são iguais, logicamente haverá alguns que são mais importantes do que os outros. Então, se a gente tomar esses fatores mais importantes na distribuição, na média dos problemas, a gente vai ter alguns problemas que um fator é responsável por 90% do resultado, e a gente vai ter alguns problemas onde um conjunto múltiplo de fatores, quer dizer, uma distribuição mais variada, mais homogênea, Então, por exemplo, para a produtividade no campo, a gente tem alguns fatores, pluviosidade, qualidade do solo, insumos, infraestrutura, irrigação, infraestrutura de transporte. Tudo isso compõe um pequeno fator no retorno, na produtividade de um empreendimento agrícola. O empreendimento, qual é a métrica que a gente vai utilizar para metrificar, para avaliar um empreendimento científico, um empreendimento educacional, um empreendimento industrial, um empreendimento político? Então, definir essas métricas vai além da física, matemática, computacional. Envolve a política, a sociologia, envolve o sistema jurídico, a justiça. Então, a definição desses objetivos é uma prerrogativa política, mas a busca dos elementos, dos fatores que compõem os resultados que levam a esses objetivos são problemas físico-teóricos, são problemas físico-matemáticos reais, naturais, que podem ser abordados por um modelo físico-matemático, computacional, teórico. E aí a gente confronta a realidade com a teoria, a previsão da teoria com com ensaios, de experimentos na realidade, e a gente vai calibrando a teoria até aproximar um modelo preditivo que permita a tomada de decisões política e administrativamente mais eficientes. Parece uma coisa muito complexa, mas
não é tão complexa, é muito mais da qualidade dos materiais e das peças. Então, por exemplo, a gente pode imaginar uma máquina hidráulica para produzir diamantes industriais, né? Uma máquina que vai comprimir uma matéria com alto teor de carbono a uma determinada temperatura e pressão, de modo a transformar esse material orgânico, a estrutura molecular desse material orgânico em diamante. Obviamente, vamos supor, se essa máquina tiver cilindros, a resistência, a seção transversal desses cilindros tem que ser tal que a resistência seja superior à pressão ou à força que ele vai ser submetido. Então a gente pode projetar uma máquina, mas se não utilizar uma máquina simples, mas a complexidade está nos materiais utilizados. Se não utilizar o material adequado naquela peça, por exemplo, numa engrenagem, se a engrenagem não tiver a resistência mecânica, a elasticidade, não tiver as propriedades mecânicas necessárias, embora ela tenha o desenho adequado, ela não tem outras propriedades. E a gente pode fazer a mesma analogia. Então, embora talvez seja simples desenhar algumas máquinas político-administrativas, obter o material humano, o material intelectual, o material tecnológico adequado para a construção dessa peça, dessa máquina, talvez não seja algo tão simples assim, quanto simplesmente projetar a dinâmica dessa máquina. Então é mais ou menos essa anotação de hoje.